Orçamento impositivo da LOA 2026. Onde está no sistema? O que eu posso consultar? Vou dar algumas dicas aqui. Estando no site, a gente vai vir aqui em atividade legislativa, orçamento impositivo. A gente vai cair diretamente na LOA 2026, se você não tiver logado. Se você tiver logado, posso dizer que você caia na lista de LOAs, né? E aqui estão todas as LOAs. A nossa LOA de 2026 ainda não temos o RCL, em breve teremos, né? E eu vou entrar aqui na LOA 2026, ou se eu tiver entrado aqui, eu acesso diretamente. Em breve nós vamos ter os valores aqui, e aqui embaixo a gente tem todo um filtro de opções do nosso orçamento, e aqui embaixo em formato de tabela. Tá? Quando você quer consultar os anexos, vamos deixar essa tela aqui, vou abrir outra janela. Quando você quer consultar os anexos, normalmente o que a gente faz, né? A gente tem aqui a matéria, né? E eu acesso os documentos acessórios. Aqui em documentos adicionais, eu tenho o anexo, que tem 328 páginas, e aqui você precisa consultar o que você quer, né? Como consultar isso, como ver como as coisas estão organizadas nesse cenário aqui. Eu vou te dar uma outra opção, que é aqui nas tabelas do orçamento. Então, aqui fica a parte da emenda impositiva com os valores, o que os vereadores têm e estão disponibilizando. A gente fala disso aqui mais à frente, num treinamento. Mas aqui, já olhando para aquela mesma versão. Então, o que eu tenho aqui nos anexos, eu consigo enxergar através da manipulação desses filtros aqui de cima e dos agrupamentos. Tá? Por exemplo, quando eu não tenho nada filtrado, porém está agrupado, que é o início do sistema, agrupado por funções. Então, aqui no gráfico está vindo os valores de cada função, né, em ordem sequencial de valor, tá? Os valores maiores primeiro, e mais aqui embaixo, tudo que é organizado apenas por função. Se eu vier aqui e colocar o mouse aqui em agrupamento, só clicar uma vez e fechar, e agora usar o teclado. Porque, vamos ser mais objetivos, né? Se eu alterar aqui para função de recursos, fonte de recursos, aqui no gráfico eu vejo as fontes de recurso, e aqui embaixo um gráfico, as tabelas bem detalhadas. Mas a gente não clicou, tá vendo que está destacado em azul aqui, ó, essa borda em azul? Isso significa que se eu mexer com o mouse, esse valor aqui vai mudar. Então, ao mexer aqui, eu manipulo tanto o gráfico quanto o agrupamento da tabela. Então, se eu quiser ver uma tabela mais resumida, né, se eu botar aqui em órgãos, olha só, eu vou ver a lista de órgãos e os valores de cada órgão. Já que eu estou com a caixa de seleção aqui, eu posso, em vez de eu mexer com o mouse aqui, clicando e voltando, eu vou usar a setinha do teclado, tá? Então, se eu baixar com a setinha do teclado, eu não mexi com o mouse, mas eu apertei a setinha para baixo que mudou para a unidade orçamentária. Então, o que aconteceu aqui? A exposição a expansão passou a ser não só para as unidades orçamentárias, ou os órgãos, mas também as unidades orçamentárias. Né? Voltando, ó, se eu ficar aqui em cima, marquei lá, deixo marcado, e volto para órgão. Então, aqui estão todos os órgãos. Baixei para unidades orçamentárias, baixei para funções, expandi, né, para subfunções, expandi para programas, expandi para obras, ou expandi para ações. De ações a gente eles expande diretamente nas tabelas, expande diretamente para a natureza completa. E depois das naturezas, as fontes de recurso. Então, tudo que está aqui nos PDFs está resumido aqui nestas tabelas. Tá?
Se eu deixo aqui em fonte de recurso e falo, quero ver o que tem tudo de assistência à saúde, em programas de assistência à saúde. Eu quero filtrar, quero resumir isso e ver no relatório apenas programas de assistência à saúde e agrupado por ações. Quais são as ações? Ó, eu filtrei por 1039 pelo programa 1039, quais as ações que tem dentro do programa 1039? Então, tudo é assistência, programa 1039, e na secretaria, no fundo municipal, né? Então, nessa estrutura que está aqui, eu tenho essas ações, nesta estrutura aqui eu tenho essas, aqui eu tenho essas, e os valores que estão aqui. Então, organizado pelo agrupamento, que eu falei que eu quero agrupar, ver, né, a expansão até o agrupamento, né, até as ações, e porém só da assistência à saúde. Mudando isso aqui para, por exemplo, o programa Lar Acolhedor. O Lar Acolhedor tem as seguintes ações. Tem a ação Seu Lar Mais Digno, Mais Dignidade e Afeto. Os valores aqui não existem, porque se não tem valor, o valor se repete para baixo. Então é 1 milhão para esta ação aqui 2181, que é o programa Lar Acolhedor. Alguma outra função, programa tem mais de uma ação, como foi o da Educação em Foco. Da Educação em Foco tem várias ações, e as ações estão distribuídas desta forma aqui. Quero ver mais detalhado, então eu passo para a fonte de recurso ou para a natureza 5, que eu vejo aonde que estão sendo contabilmente, são mais informações mais contábeis ainda, né? Para cada natureza, quais são os valores que estão aí, certo? A intenção era mostrar, dar a dica de como usar isso daqui. A gente pode filtrar isso aqui de várias formas. Por exemplo, mais um exemplozinho só, né? Função legislativa, né? Fonte de filtrado aqui por ações, no máximo até ações. Então, quais são os programas dentro da função legislativa? Processo legislativo, encargos especiais, são basicamente esses dois, né? Então, são possibilidades de visualização, contextualização de todo um resumo de uma forma mais palpável do que está escrito em todos esses anexos aqui. Ok? Valeu!